Mais uma vez, estamos juntos aí nessa segunda-feira. Boa noite. E hoje a gente já adentra, né, nossa leitura da carta de Paulo aos Filipenses, né? Terminamos na última segunda a carta aos Efésios. E hoje nós entramos aí, então, nessa carta aos Filipenses. Essa carta aos Filipenses, ela é muito comentada, né? Talvez uma das cartas assim, mais atraentes do Novo Testamento. Ela é chamada de a Carta da Alegria, porque o Paulo enfatiza, né? Ele fala da necessidade dos filipenses se alegrarem várias vezes e chama a atenção o fato de esta carta falar de alegria num contexto de aflição, porque o Paulo está preso, o Paulo passa necessidades. Ele conta com o socorro eventual das igrejas. Neste caso, a igreja mais próxima, em termos de assistência ao Paulo, é a igreja dos Filipenses. E é justamente num contexto de restrição, de necessidade, de aflição, de perseguição, de prisão, é que o Paulo escreve a sua carta falando da necessidade de os crentes se alegrarem. É muito interessante. É paradoxal no sentido de que o nosso entendimento secular da alegria é aquele sentimento produzido por um efeito positivo. Alguma coisa nova aconteceu, alguma coisa muito boa aconteceu, algum conteúdo novo, alguma aquisição nova, alguma conquista recente promove a alegria. E o Paulo vai falar de alegria num contexto onde essas coisas não estão presentes. Mas eu não concordo que o tema dessa carta seja a alegria. Para mim, o tema da carta é outro, o objeto da carta é outro. Embora o Paulo vá falar de alegria, o Paulo vai falar de oração, o Paulo vai falar da cooperação que a igreja tem que ter na promoção do evangelho, o Paulo vai falar de reconciliação entre duas irmãs que brigaram, o Paulo vai falar da necessidade da gente ter uma mente mais parecida, um modo de pensar mais parecido com o de Cristo. Embora todas essas coisas estejam presentes na carta, nenhuma delas é o assunto principal da carta, a meu ver. E eu vou tentar demonstrar isso para vocês. Bom, em primeiro lugar, é necessário pensar a autoria da carta. Não há muita dificuldade em aceitar a autoria paulina. Nós temos evidências internas nesta carta, o próprio Paulo se apresentando aí no verso 1, e o conteúdo da carta nos faz lembrar muito do vocabulário paulino, nos faz lembrar muito da história, das experiências missionárias que nós sabemos, que nós conhecemos, que é própria do Paulo. No capítulo 3, né, ele vai falar da sua conversão e ele vai dizer o que ele era antes de ter se encontrado com Cristo, e isso combina com outras biografias ou outros testemunhos dele dados no livro de Atos, por exemplo. Combina muito com aquilo que nós temos de Paulo em outros contextos do Novo Testamento, de suas cartas e do livro de Atos. Então, não há muita dificuldade em reconhecer a autoria paulina do ponto de vista da evidência interna. Da evidência externa, não houve muita dificuldade da igreja aceitar a carta como de autoria paulina. Então, nós não temos muita luta nesse sentido, né? É lógico que,
com o surgimento do liberalismo teológico, tudo que a tradição da igreja afirmava, parece que há uma tendência do liberalismo teológico em afirmar o contrário. Então, aí a gente não precisa, né, se incomodar muito, porque é um modus operandi do liberalismo teológico discordar daquilo que tradicionalmente é aceito, né? Faz parte da própria natureza do liberalismo teológico. Então, não há dificuldade quanto à autoria. Os destinatários da carta estão aí colocados para nós, né? No verso 1 também. São os crentes, de um modo geral, né? Que o Paulo se refere a ele como todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos. Então, os santos aí não significa santidade no sentido de pureza total, pureza moral, não significa impecabilidade, nada disso. Os santos são os separados, uma vez que a igreja, a palavra eclésia, tem o sentido de chamados para fora, né? Então, nós somos separados do mundo para sermos de Cristo. Então, o conceito primário de ser santo é ser separado. Então, é nesse sentido que o Paulo está aplicando aí, e aplica de um modo geral, até mesmo aos coríntios, a igreja mais imatura dentre as igrejas do Novo Testamento, o Paulo se refere aos crentes também da mesma forma, chamando-os de santos, porque tem esse sentido, né? A igreja é composta dos chamados, dos separados, aqueles que foram separados do mundo para pertencerem a Cristo. E ele menciona aí, não é costume do Paulo, mas o Paulo menciona aí na carta aos Filipenses um pouco da estrutura da igreja, né? É óbvio que ele trata isso quando escreve a sua carta a Timóteo e a Tito, né? Porque são os pastores ou bispos, né? Da igreja de Éfeso, o Timóteo e o Tito das ilhas de Creta, e eles tinham a responsabilidade de organizar a igreja, estabelecendo lideranças. Então, lá você vai encontrar um pouco mais de como a igreja é estruturada, né, basicamente, né? Hoje nós temos uma estrutura e à medida que a igreja vai crescendo, dependendo do ambiente cultural dela, ela precisa ampliar a sua estrutura. Mas aqui nós temos uma estrutura básica, né? Uma estrutura que já aparecia nos primeiros capítulos do livro de Atos, ali, lá dos primórdios da igreja, né? Aqui ele estabelece uma estrutura mínima composta aí de bispos e diáconos. E bispos aí, né, a palavra grega episcopos, tem a ver com a supervisão geral da igreja. Há três palavras, né, descritivas do ministério pastoral no Novo Testamento: bispo, presbítero ou ancião e pastor. As três palavras que hoje nós tomamos por título, né, no Novo Testamento, ela não pretende titular pessoas, mas ela pretende descrever tarefas. Então, a tarefa pastoral consiste em três atividades básicas: bispo, que tem a ver com a supervisão geral da igreja; presbítero ou ancião, que tem a ver com algo ligado à sabedoria, ao aconselhamento, à exortação, ao encaminhamento, né, nas questões práticas da vida; e o pastor, que está ligado à nutrição, ao cuidado, à alimentação e ao apontamento de caminho, a condução pelo caminho. As três palavras, elas são descritivas de uma mesma pessoa. Então, o pastor, ele é o bispo, ele é o presbítero e ele é o
pastor. No Novo Testamento, você não vai encontrar a palavra bispo, pastor e presbítero no singular. Por quê? Porque o ideal neotestamentário não é a de um pastor numa igreja, mas de um ministério pluralizado, ou seja, de muitos pastores. A necessidade da igreja, à medida que ela cresce, exige um colegiado, exige que a igreja tenha mais de um pastor. Então, no Novo Testamento, as igrejas as igrejas têm uma pluralidade de liderança. Lá em 1 Timóteo 5:17, você vai ler ali pelo menos 3 tipos de pastor na igreja, 3 tipos de presbíteros. O texto ali se refere aos presbíteros que governam. Então, claramente aí, presbíteros ligados à supervisão geral da igreja. Você tem os presbíteros que labutam na pregação e no ensino. Então, é o magistério da igreja, os presbíteros que estão diretamente ligados ao ensino e à pregação. E aí, por dedução, você tem os presbíteros que não estão ligados ao governo da igreja, não estão ligados à pregação e ao ensino, mas estão ligados a outras esferas, outras áreas ministeriais da igreja. Então, você tem ali, só nesse verso de 1 Timóteo 5:17, pelo menos 3 tipos de pastores, né? 3 tipos de obreiros na igreja, e isso somente ligado ao pastorado, ao bispado, né? Ao presbitério. Além deles, você ainda tem os diáconos, né? Os diáconos que diferem do bispo, diferem do pastor ou do presbítero, no sentido, em termos de natureza ministerial. Ou seja, a natureza do ministério pastoral, bispo ou presbítero, está ligado às questões eternas, né? Às questões permanentes. Então, todo o trabalho pastoral não visa somente tratar de questões do aqui e do agora. O trabalho pastoral visa tratar de coisas que envolvem o aqui e agora e a eternidade. Essa é a natureza do ministério pastoral. A natureza do ministério diaconal tem a ver com o que é circunstancial, ou seja, os diáconos estão na igreja para resolver o aqui e o agora. Ou seja, tem uma pessoa com necessidade, não é apenas a necessidade de uma cesta básica, não é apenas a necessidade de, às vezes, a igreja ter lá um fundo para ajudar financeiramente alguém que tem que pagar uma conta de água, uma conta de luz, ou alguma coisa semelhante, ou comprar um medicamento. Não apenas nesse sentido. A diaconia na igreja precisa definir as necessidades, e aí é plural, as necessidades além dos necessitados. Então, eu preciso ter uma investigação, um estudo da igreja, da membresia da igreja, para identificar quem são os necessitados e quais são as necessidades circunstanciais que exigem uma ação diaconal. E aí, então, esse é o trabalho, faz parte da natureza do ministério diaconal. É interessante que lá em Atos 6, quando o texto fala para nós, né, dos 7 que vão cuidar das mesas e dos apóstolos que vão cuidar da oração e da palavra, o termo grego utilizado ali, tanto para o trabalho dos diáconos quanto para o trabalho dos apóstolos, é
ministério. É a mesma palavra. E a palavra que aparece ali, traduzida por ministério, é a palavra grega diaconia. Então, existe a diaconia da palavra, que é o trabalho pastoral, e existe a diaconia das mesas, ou seja, das necessidades circunstanciais da igreja. As duas categorias aí, as duas estruturas estão em pé de igualdade. Elas estão ocupando a mesma plataforma. Então, não há hierarquia. Se nós pudermos indicar uma diferença gradual entre o trabalho pastoral e o trabalho diaconal, a diferença gradual estaria no sentido de que o trabalho pastoral visa questões do presente e da vida por vir. E do ministério diaconal visa as questões apenas desta terra, ou seja, as questões próprias das circunstâncias do momento que exige uma ação de amor por parte da igreja, e aí essa seria a ação diaconal. Mas, tirando isso, o ministério diaconal e o ministério pastoral estão ocupando a mesma plataforma. Dito isso, o Paulo prossegue e ele vai aí falar para nós, antes da gente entrar aí, né, eu estava nos destinatários, né, por isso entrei nessa questão aí da estrutura da igreja. Nós devemos lembrar que o evangelho chegou até a cidade de Filipe ali na segunda viagem missionária do Paulo. Por ocasião, vocês devem se lembrar ali que ele está tentando ir para Bitínia e ele é impedido. Ele tenta ir para uma outra cidade da Ásia Menor, onde estava concentrado o seu ministério até então, e ele novamente é impedido. Depois, numa noite, ele tem uma visão de um homem que está dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. A Macedônia fica na Grécia, ou seja, é o momento quando o evangelho começa a entrar na Europa. E então a primeira cidade para onde o Paulo vai é justamente a cidade de Filipos. E quando ele chega ali, parece não haver uma sinagoga judaica, porque o costume do Paulo, ao chegar nas cidades, é ir direto para uma sinagoga. Parece não haver uma sinagoga porque ele vai a um encontro de oração organizado por mulheres à beira de um rio. E é ali o primeiro auditório do Paulo em Filipos. E ele começa, então, a pregar o evangelho, e o Lucas, que a essa altura está junto com o Paulo, junto com o Silas, eles estão juntos ali em Filipos. O Lucas diz que enquanto Paulo estava falando, Deus abriu o entendimento de uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, que era de uma classe economicamente elevada. E essa mulher crê no evangelho e ela abre a sua casa para hospedar, para começar a hospedar os primeiros convertidos. E aí nasce a igreja dos filipenses. Depois o Paulo é preso. E lá no cárcere ele é livrado de uma forma extraordinária e quando o carcereiro percebe que tinha perdido os prisioneiros, e aí ele tinha que pagar com a própria vida, ele ameaça, ele faz intenção de se suicidar. Ele só é interrompido por um grito de Paulo, que diz que ninguém fugiu, que todos estavam ali. Podiam ter fugido, mas não fugiram. E isso impressiona o carcereiro, que pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E a resposta paulina é: crer no Senhor Jesus
e será salvo tu e tua casa. E então, este homem também abre a porta da sua casa, a família toda é evangelizada, então nós temos aí já aquele grupo de mulheres ali à beira do rio, e temos a casa deste homem, e aí a casa, o oikos, não é a casa, pai, mãe, 2, 3 filhos. A casa envolve muita gente, envolve os empregados da casa, envolve familiares que vão construindo, né, cômodos e se agrupando em redor da casa do pai. Então, toda aquela casa, naquela mesma noite, foi batizada. Então, assim nasce a igreja dos filipenses. E se torna uma igreja que tem um carinho muito especial. As outras igrejas também tinham, mas uma igreja que tinha um carinho muito especial por Paulo, no sentido de se tornar participante, cooperadora com Paulo na pregação do evangelho e também no seu sustento, né? O Paulo mesmo diz aqui que, quando ele esteve em Tessalônica, nenhuma igreja manifestou interesse em ajudá-lo, só os filipenses e por 2 vezes. E agora o Paulo está preso em Roma e ele está recebendo lá na prisão também mais um socorro por parte desta igreja. Então, é uma igreja assim que tem um carinho muito grande pelo Paulo, e esse carinho não fica apenas na questão do afeto, mas avança para questões práticas, né? Eles enviam mensageiros para percorrer distâncias muito grandes, correndo riscos, colocando a vida em risco para suprir uma necessidade desse apóstolo que eles tanto amam e amam concretamente. A data da carta dos Filipenses deve ser localizada ali na prisão de Roma. Eu já mencionei as cartas da prisão, né? As chamadas cartas da prisão se referem à primeira prisão do apóstolo Paulo em Roma, que acontece entre 60 e 62 depois de Cristo. Então, a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, a carta aos Colossenses e a carta de Filemão são escritas aí desta prisão em Roma. Então, se nós localizamos a carta aos Efésios ali por volta de 60, então a carta de Filipenses precisa ser localizada entre 60 e 61, né? Que vai ser a mesma conclusão que nós vamos ter com relação à carta dos Colossenses e também do Filemão. Pois bem, dito isso, eu penso que o propósito do Paulo, ao escrever essa carta, seja, sim, agradecer aos filipenses por sua demonstração de amor. Penso que inicialmente, tenha sido esse o propósito do Paulo. Mas o Paulo, meus irmãos, é um sujeito extraordinário. Talvez a gente não vá conhecer ninguém que tenha o evangelho tão impregnado na alma do que este homem. E a gente precisa aprender essa lição com o Paulo. A gente lida com problemas da igreja, com deficiências de crentes na igreja. A gente lida com deficiência em deveres, a gente lida com deficiência em comprometimento, a gente lida com deficiência em termos de responsabilidades, a gente lida com a deficiência em termos de cumplicidade na obra que a igreja realiza. A gente cobra os crentes em termos de uma maior participação deles nas atividades da igreja. A gente fala, como a gente falou na semana passada um pouco, sobre comportamento ético, né? Um comportamento adequado,
mais digno do evangelho, etc. e tal. Qual é a lição que a gente tem que aprender com o Paulo? O Paulo fala todas essas coisas. O Paulo trata de todas essas questões, com uma diferença. Tudo que o Paulo fala em termos de deveres, de compromisso, de comprometimento, de engajamento, de participação, tudo que o Paulo fala sobre ética cristã, ele extrai do Evangelho. E a gente precisa aprender isso com o Paulo. Quando a gente vai tratar dessas questões todas que a gente precisa tratar, comportamento ético, participação, engajamento, compromisso, dever, responsabilidade cristã, todas essas coisas. A gente precisa aprender a falar essas coisas a partir do Evangelho. Porque, normalmente, a gente vai direto para essas coisas. E por que essas pessoas precisam ouvir isso? Por que essas pessoas precisam que a igreja, que os outros crentes lembrem elas, ensinem elas acerca dessas coisas? Há uma deficiência na base delas. Há uma deficiência na compreensão que elas tiveram do Evangelho. E não adianta corrigir o fruto. O problema está na raiz. Essas pessoas, a maioria delas, receberam um evangelho ralo. Elas têm pouquíssimo entendimento do que seja o evangelho. Boa parte da membresia da igreja dos nossos dias, eu não estou falando só do nosso arraial, mas da igreja de modo geral, boa parte dessa nossa geração de crentes foi evangelizada aí nas décadas de 60, 70, 80, a partir de um chamado direto para aceitar Jesus no seu coração. Esse é o único evangelho que elas sabem. Elas sabem que um dia elas aceitaram Jesus. Mas aquilo que o Paulo diz em 1 Pedro 3,15, que é necessário que nós saibamos explicar com mansidão e temor qual a razão da esperança que há em vós. Se você conversar hoje no meio da igreja com os crentes sobre a razão por que eles creem em Cristo, quem é Cristo, o que é o Evangelho, o que eles sabem do Evangelho, você vai se surpreender com a resposta. Então, a nossa fraqueza não está na questão dos frutos ruins ou da ausência de fruto que a gente tem produzido. Nós temos uma questão relacionada à raiz. Por quê? Porque vamos pegar um raciocínio paulino para a gente entender bem essa questão. O Paulo nos chama a raciocinar em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 13 e 14. Ele diz assim, vamos raciocinar. Se um morreu por todos, logo todos morreram, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Esse é o raciocínio do Evangelho. Veja a compreensão do Evangelho. A compreensão do Evangelho é, se Cristo morreu por todos, todos morreram em Cristo. Quando eu compreendo o Evangelho desse ponto de vista, de que eu morri, de que eu não existo mais, de que quem existe agora é o novo homem em Cristo, eu não posso viver para nada, além de viver por aquele que por mim morreu e ressuscitou. O mesmo Paulo coloca na sua
declaração pessoal em Gálatas 2, 19 e 20. Porque já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Enquanto nós não tivermos esta compreensão do Evangelho, a gente não vai frutificar desta forma para o Evangelho. E não vai adiantar corrigir a ausência de fruto ou os frutos ruins. O que nós temos hoje em dia é de enfrentar a causa disso. E a causa disso está localizada numa má formação evangélica, numa má formação cristã. E a gente precisa ensinar o evangelho para a igreja. Senão, a gente não vai reverter isso. E corremos o risco, como já menciono aqui algumas vezes, corremos o risco de termos ensinado pessoas a se salvarem por si mesmas, sem compreensão do evangelho, apenas aceita Jesus aí no seu coração, e corremos o risco de ensinar pessoas não regeneradas a se santificarem a si mesmas. Novamente, um evangelho baseado em obras e não baseado na graça mediante a fé em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque o capítulo 1 de Filipenses vai se ocupar com o que eu entendo ser o tema principal. Aliás, o tema principal da carta vai ser o Evangelho. E é do Evangelho que Paulo vai chamar a atenção para algumas coisas que os filipenses precisam corrigir na vida. Mas sai do Evangelho. E no capítulo 1, ele vai dizer que nós que fomos convertidos, nós que fomos alcançados pela fé salvadora, demonstramos agora, nessa nova vida que temos, por causa da fé salvadora, um alto compromisso com o Evangelho. E o Paulo reconhece que os filipenses são verdadeiramente crentes. Por quê? Porque ele vai dizer que isso está sobrando na igreja dos filipenses. Veja como ele começa, olha, dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre súplicas por todos vós, em todas as minhas orações com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho desde o primeiro dia até agora. Veja, os filipenses são pessoas altamente comprometidas com o Evangelho. E o seu compromisso com o Evangelho é demonstrado na cooperação, na comunhão que eles têm com a causa do Evangelho, e eles demonstram isso pela forma como eles apoiam o ministério apostólico do Paulo. Então, veja, essa é a primeira vez que vai aparecer Evangelho aí nesse capítulo. Mas veja quantas vezes Paulo vai mencionar Evangelho outra vez. E estou certo disso, aquele que começou a boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu me sinta assim a respeito de todos vós, pois estáis em meu coração, já que todos sois participantes comigo da graça, tanto nas minhas prisões, quanto na defesa e na confirmação do Evangelho. Veja, tem comunhão, tem cooperação na causa do Evangelho, tem participação na defesa do Evangelho e tem participação na confirmação do Evangelho. Tudo aqui cheira Evangelho.
Deus é testemunha de que tenho saudade de todos vós com a terna misericórdia de Cristo Jesus. E peço isso em oração, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento, para que aproveis as coisas superiores, a fim de serdes sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Perceba que o Paulo está, ao mesmo tempo que agradecendo a Deus por virtudes já vistas, notadas entre os filipenses, ao mesmo tempo ele está desejando que esses filipenses continuem crescendo. Esses filipenses já têm demonstrado aí um amor cristão, aquilo que Paulo, lá em Tessalonicenses 1:3, vai chamar de amor prestativo, amor que resulta em prestação de serviço aos outros, a benefício da fé do outro. E este amor já é notório entre os filipenses, só que o Paulo diz que está orando para que esse amor aumente. Veja, que o vosso amor aumente cada vez mais no pleno conhecimento e em todo entendimento. Veja que o amor cresce na proporção que cresce o conhecimento e o entendimento. Se nós invertermos isso, se nós quisermos plantar amor no coração das pessoas, nós estamos colocando a carroça à frente dos bois. O que faz aumentar o amor? É o amor, é o aumento do conhecimento e do entendimento. E o amor, o aumento do conhecimento e do entendimento eleva o nível moral deles, que os faz aprovar as coisas superiores, as melhores coisas, para ser de sinceros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. E irrepreensíveis não apenas no sentido de prateleira, né? Tem aqueles crentes que parecem crentes de prateleira. Você olha assim, externamente é uma maravilha, mas parece aquela figueira sem fruto que Jesus foi procurar lá e era bela e atraente pelas folhas, mas não tinha fruto. E o Paulo, então, acrescenta sinceridade e irrepreensibilidade até o dia de Cristo Jesus, mas cheios do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Veja, de onde vem o fruto de justiça? De onde vêm as coisas que nós queremos cobrar dos crentes ou de nós mesmos? Vem por meio de Jesus. Então, evangelho neles, evangelho em nós. O Paulo, quando escreveu ao Timóteo, dentre tantas coisas que o Paulo queria que ele corrigisse na igreja de Éfeso, o Paulo disse: ô Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, descendente de Davi. E um pouco mais adiante ele diz: lembra-lhes essas coisas, Timóteo. O que nós mais temos que fazer na igreja é lembrar os crentes do Evangelho. É óbvio que vamos lembrar dos deveres deles, vamos lembrar que nós queremos que eles sejam mais cooperantes, mais participativos, mais ativos. Todas essas coisas nós vamos também dizer, mas todas essas coisas têm que partir do Evangelho e não de um esforço carnal ou a pressuposição de que a gente pode produzir isso sem um entendimento, sem um aumento do nosso entendimento acerca do Evangelho. Veja, esse compromisso, esse autocompromisso com o Evangelho, ele vai passar, ele vai levar-nos a ser perseverantes no sofrimento. Vai dar a nós uma leitura diferente do sofrimento. Uma das primeiras coisas que mudam em nós, em nossa conversão, é exatamente um entendimento acerca do sofrimento. O sofrimento antes de Cristo é um azar, é uma má sorte,
é um castigo. E quando muito, é uma consequência dos meus próprios erros. Mas quando a pessoa se converte, ela tem uma outra leitura do sofrimento. Ela lê o sofrimento a partir de Romanos 8, 26, quando Paulo diz que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu decreto. Elas acompanham, por exemplo, Romanos capítulo 5, quando Paulo diz, e nós nos gloriamos nas tribulações. Mas como assim se alegrar no sofrimento? Mas o Paulo diz por quê? Porque as tribulações produzem a perseverança produz a paciência produz a esperança, e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A propósito, Tiago faz a mesma coisa no capítulo 1, verso 2 e 3. Ele diz que nós devemos nos alegrar no sofrimento. Por quê? O crente deve se alegrar no sofrimento? Porque o sofrimento na vida do crente não é em vão. Ele produz paciência, ele produz perseverança, ele produz, virtudes espirituais que de outra forma não serão produzidas na vida do crente. Hebreus capítulo 12 diz, olha, vocês que estão sofrendo, não se desanime por causa do sofrimento. Lembrem-se de Provérbios 3, quando nós lemos lá, filho meu, não desprezes o sofrimento ou a correção que vem do vosso pai. Porque qual o pai que ama o seu filho e não corrige o seu filho? Se vocês estão sem disciplina, vocês não são filhos legítimos. Mas assim como nossos pais nos corrigiram por um pouco de tempo e nós os respeitávamos, quanto mais o Pai das Luzes, quanto mais não vamos respeitar o Pai das Luzes, a disciplina, a princípio, não é motivo de alegria, sim de tristeza, mas, por fim, ela produz um fruto pacífico de justiça naqueles que nela têm sido exercitados. O Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, no capítulo 1, diz lá, olha, vocês têm que ter motivo de grande alegria ou passar por sofrimento. Por quê, Pedro? Porque a vossa fé, como o ouro que é provado, tá? Vai passar por um processo ali de purificação, e vocês saem da tribulação mais fortalecidos, com a fé mais pura, e etc. E tal. Então, o sofrimento tem uma outra leitura. Veja como Paulo vai fazer uma leitura do sofrimento dele aqui para exemplificar aos filipenses. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do evangelho. Que coisa extraordinária. Tudo na vida do Paulo está alinhado com o evangelho. A leitura que ele faz aqui do seu sofrimento é: o meu sofrimento tem cooperado para o avanço do evangelho? Bom, se tem cooperado para o avanço do evangelho, então sem problemas. O único sofrimento que o Paulo não suportaria é ver o seu trabalho sendo em vão. Por vezes, ele adverte os crentes das igrejas para onde ele escreve, ele adverte quanto à possibilidade do trabalho dele ter sido em vão entre vocês. É o único sofrimento que talvez o Paulo não estivesse disposto a suportar. Mas aqui ele diz que, o sofrimento dele, especialmente essa última prisão, contribuiu para o avanço do evangelho. E como essa prisão do Paulo contribuiu para o avanço do evangelho? Veja o verso 13. A tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. E como isso ficou claro? Meus irmãos, o Paulo vai encerrar a carta aos Filipenses, no capítulo 4, dizendo no verso 22 o seguinte: todos os santos vos cumprimentam, principalmente
os da casa de César. Sabe quem são os da casa de César? É a guarda pretoriana. Os guardas que tinham que ficar algemados com o Paulo o dia inteiro se revezando, esses guardas foram evangelizados por ele. E nasceu uma igreja dentro da casa de César. Quando Paulo deixa a prisão em Roma, tem uma igreja na casa de César. Olha como os sofrimentos, as coisas que lhe aconteceram, contribuíram para o avanço do evangelho. No verso 14, ele diz: e animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Veja, a palavra de Deus aqui é um outro sinônimo para evangelho. Então, tem uma parte de crentes que, ao verem o sofrimento do Paulo e a prisão do Paulo, se tornaram também corajosos para pregar o evangelho e se multiplicaram pregando o evangelho. No verso 15, ele diz: é verdade que alguns pregam Cristo, e aí outra vez é evangelho, pregar Cristo aqui é evangelho, pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros o fazem com boas intenções. Esses o fazem por amor, sabendo que foi posto aqui para a defesa do evangelho. Mas aqueles anunciam Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim pode aumentar o sofrimento das minhas prisões. Mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não, alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. O que o Paulo está dizendo aqui? O Paulo está dizendo que um alto compromisso com o evangelho não é rompido pelo sofrimento ou pelas tribulações e angústias que podem vir em função do serviço da pregação do evangelho. O Paulo, por causa do evangelho, ele está preso. Os filipenses, por causa da prisão do Paulo, são cooperadores com o evangelho, com a causa do evangelho. Esses outros irmãos aqui que ele está mencionando se tornaram ousados na pregação de Cristo por causa da prisão do Paulo. Outros estão pregando Cristo como pretexto. Eles estão numa espécie de concorrência com o Paulo. Mas o Paulo não se importa com isso, desde que Cristo seja anunciado. O que o Paulo está dizendo aqui, que me importa, não quer dizer que ele não se importa com o tipo do evangelho pregado. Se aqui fale qualquer coisa, mas fale de Cristo, for o nosso entendimento do que o Paulo está dizendo aqui, então nós temos que rasgar a sua carta aos Gálatas. O que o Paulo está dizendo aqui não é fale qualquer coisa, mas fale de Cristo. Porque não é qualquer coisa que nós dizemos de Cristo que é o evangelho. O que o Paulo está dizendo aqui é que essas pessoas estão pregando Cristo. Essas pessoas estão pregando o evangelho. A motivação delas pode ser questionada, mas elas estão pregando o evangelho. Eu já ouvi pessoas, né, interpretando essas palavras do Paulo aqui, falando assim, esses pregadores, né, que aí da televisão, que eles falam de cura, que eles falam disso, falam daquilo outro, a Igreja Católica, esse pessoal todo, não importa o que eles dizem, o importante é que eles estão falando de Cristo. Não, nada disso, nada disso. Nós precisamos rasgar a carta aos Gálatas, nós precisamos rasgar a carta aos Romanos, se nós interpretarmos essas palavras do Paulo aqui dessa forma. O que o Paulo vem raciocinando é, essas pessoas estão pregando Cristo. Essas pessoas estão pregando o Evangelho. Algumas com boa motivação, outras com uma motivação questionável.
Mas, se elas estão pregando, o que o Paulo está dizendo é: essas pessoas não precisam ser minhas amigas, se elas forem amigas de Cristo. Mais para baixo, aqui nesse mesmo capítulo, ele vai mencionar os inimigos de Cristo. Aqui, essas pessoas são irmãs que têm uma motivação não muito a favor do Paulo, mas elas estão comprometidas com a pregação do Evangelho. Então, o teor do capítulo 1 aos Filipenses é: as pessoas que foram alcançadas pela fé salvadora manifestam um altíssimo comprometimento com o Evangelho e com a causa do Evangelho. Os filipenses cooperam com a causa do Evangelho, os filipenses participam na defesa do Evangelho, participam na confirmação do Evangelho. O Paulo está preso por causa do Evangelho. Esses irmãos ficaram animados com a prisão do Paulo e estão participando ainda mais pregando o Evangelho. Outros por uma motivação não tão nobre, mas também estão pregando o Evangelho. Então, o teor aqui é o Evangelho e é o altíssimo comprometimento que aqueles que foram alcançados pela fé salvadora têm ou demonstram para com o Evangelho. O Paulo continua no verso 19, dizendo: pois sei que isso resultará em salvação para mim, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectativa e esperança, de que em nada serei decepcionado, pelo contrário, com toda a ousadia, tanto agora como sempre, Cristo será engrandecido em meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Veja, qual é o altíssimo comprometimento com o Evangelho? É de vida e de morte. Por isso que mais à frente o Paulo vai dizer aquelas palavras maravilhosas, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, no verso 21. Por quê? Porque a vida do Paulo está revelando um altíssimo comprometimento com o Evangelho. Se o Paulo vive, ele vive para Cristo, ele vive para o Evangelho. Se o Paulo morre, ele morre para Cristo, ele morre para o Evangelho. Aí surge no Paulo uma dificuldade. Parece aqui que o Paulo tem um momento da vida em que ele deseja morrer. Ou, quem sabe, pode ter sido ofertado ao Paulo a opção de morrer agora ou continuar vivendo por mais algum tempo. A gente não sabe, mas fica transparente nessas palavras do Paulo, na sequência, que ele teve um momento da vida em que ele optou por viver, quando ele também podia ter optado por morrer. Veja, ele diz aí: mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Novamente, o que é que define para o Paulo se ele morre ou se ele vive? O compromisso com o Evangelho. Quando Paulo teve a opção de morrer ou de viver, ele não considerou o medo de morrer, nem os benefícios de viver. A vida do Paulo está tão comprometida com o Evangelho que o elemento base que ele usou para decidir se ele vive ou se ele morre foi: quanto isto contribuirá para o Evangelho. Se eu morrer, há uma certa contribuição. Mas se eu viver, há uma contribuição maior para a causa do Evangelho. Então, eu decidi viver. Então, é impressionante o que nós estamos lendo nesse capítulo. Perceba aí por 6, se você contar os modos indiretos, você vai ter aí 8 ou 9 menções ao Evangelho.
E você vai ver que essas menções ao Evangelho é de proclamação, de defesa, de confirmação, em meio a tribulações, a perseguição e a angústias profundas, a ponto do Paulo chegar à beira de decidir se foi um desejo que ele teve de morrer, ou se foi até uma opção que Deus deu para ele, eu não sei, mas ele chegou ao ponto de considerar morrer. Estar com Cristo me é muito melhor para mim. Mas o que seria melhor para o Evangelho? O melhor para o Evangelho é eu ficar. Então, o Paulo decide viver, porque viver contribui mais para a causa do Evangelho do que a sua morte. Ele prossegue aí dizendo assim, e tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para vosso desenvolvimento e alegria na fé. Ou seja, ele vai continuar investindo na fé dos filipenses, para que cresça o motivo de vos orgulhardes em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo entre vós. E aí esse fechamento do Paulo aqui nos versos 27 ao 30 é muito importante para esse contexto todo que nós vimos vendo até então. Ele diz aí, somente portai-vos de modo digno do Evangelho. Tudo tem a ver com o Evangelho de Cristo. Para quê? Quer eu vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que permaneceis firmes num só espírito, combatendo juntos com uma só alma pela fé do Evangelho. Só Evangelho, irmãos. Só o Evangelho. O Evangelho é a motivação para o sofrimento, para a perseverança, para o comprometimento com a causa cristã, para o comprometimento com aqueles que estão na linha de frente na pregação do Evangelho. E que em nada estáis atemorizados pelos adversários. Para eles isto é sinal de perdição, mas para vós de salvação, e isso vem de Deus. Pois, por amor de Cristo, vos foi concedido não somente crer nele. Veja, a fé é uma concessão, é um dom de Deus. Deus deu aos filipenses, ele concedeu aos filipenses não apenas crer nele, mas também sofrer por ele, tendo o mesmo combate que já vistes em mim e que agora sabeis que está em mim, porque, obviamente, o Paulo está preso em Roma. Denilde, você tinha uma mãozinha levantada aí? Tinha sim, mas acho que a sua fala acabou esclarecendo, porque o senhor disse que o Paulo tinha opção de morrer ou morrer, ele pôde escolher, ou pôde não escolher. Eu não entendi esse negócio, porque como pode um troço dele? Ele queria se suicidar? Não sabemos. O Como que a assim? gente pode dizer, né, é dessas palavras que ele fala aqui, né? Quando ele fala, né, o viver é Cristo e o morrer é lucro, e ele está considerando sim a possibilidade de morrer. Mas se o viver no corpo resulta para mim fruto do meu trabalho, não sei então o que escolher. Tá? Sinto-me, porém, pressionado de ambos os lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, pois isto é muito melhor. Todavia, por vossa causa, acho mais necessário permanecer no corpo. Há um mistério aí? Há um mistério. A gente não sabe se foi um momento do Paulo ali na prisão, a primeira prisão de Roma, se foi um momento de depressão, que ele chegou ao ponto assim, olha, estou cansado, quero ir embora, já não dá mais para mim, ou qualquer coisa semelhante, mas logo ele recobrou a consciência e pesou aquilo que é tema desse capítulo, o comprometimento com a causa do Evangelho. E quando ele considerou, ele entendeu que, por causa do compromisso com o Evangelho lucraria mais se ele permanecesse por mais tempo aqui do que se ele morresse. Então, Mas essa para parte é ele até seria melhor. compreensível. É,
É que eu fiquei meia chocada com a ideia de ele poder escolher ou não, entendeu? Uhum, Então, eu vi aí um mistério mesmo, sim. que os Ou é... teólogos não chegam a conclusão nenhuma, é Não, isso? não. Ou é uma questão existencial, ou pode ser, sim, que Paulo deva ter tido uma experiência com Deus, em que Deus diz para ele: está cansado, quer vir para cá? E deixou a opção com ele. Pode ter sido uma experiência desse nível também. Tá. Seria, se fosse essa, a questão seria algo extraordinário, né? Sim. Mas não é assim muita imaginação da nossa cabeça pensar isso, porque a gente tem 2 Coríntios 12, né? Que quando há a questão do espinho na carne, e Paulo É diz que ele verdade. teve Subiu ao revelações de terceiro Deus, céu. subiu ao terceiro céu, né? Nós temos, por exemplo, 2 Coríntios capítulo 1, quando ele fala que lá na Ásia, né, ele teve uma tribulação acima do que ele podia suportar, a ponto de nos desesperarmos da própria vida, né? Então, veja, o Paulo, humanamente falando, ele chegou a níveis de sofrimento que esse caso aí que ele menciona em 2 Coríntios 1, esse caso aqui que ele menciona aos Filipenses, o caso lá de 2 Coríntios 12, né, o espinho na carne, que a gente não sabe exatamente o que é, mas Experiências podia extraordinárias. ser, podia ser algo muito profundo. Ele enfrentou realmente um nível de sofrimento assim muito muito intenso. Experiência assim, espiritual bem intensa. Talvez num paralelo com isso, a questão de Moisés, quem falou assim, se o senhor não perdoar esse povo, arranca meu nome do livro da Sim, foi vida. o Moisés lá no Foi 32 Moisés. de Êxodo. Então, talvez ele estivesse no mesmo grau de maturidade espiritual que Moisés, não Não, é? não, não. Moisés estava num grau de imaturidade espiritual ali. Quando ele pede para sair do livro da vida. É. Ali nós temos uma imaturidade no Moisés quanto ao entendimento do mediador, porque ele está dizendo que Deus pode tomar a vida dele, né, no lugar da do povo, mas nenhum ser humano podia fazer isso, né? Somente Cristo pôde fazer isso. Então, ali, muito embora tenha sido uma disposição bondosa e generosa, de boa vontade do Moisés, aquilo, tirando aí a boa vontade, a boa intenção, reflete uma imaturidade espiritual, porque ele imagina que um pecador pode morrer no lugar de outros pecadores. Ok, ok, obrigada. Essa experiência do Paulo aqui beira muito, né, a experiência que o próprio Jesus experimentou, né? No capítulo 12 de João, por exemplo, né, quando Jesus já está ali se preparando para o fim, vem lá os gregos que procuram Filipe e diz: queremos ver a Jesus, né? E o Filipe vai até Natanael e eles vão até Jesus e eles levam, tem uns gregos aí que querem falar contigo. E Jesus interpreta, Jesus que vinha, né, no Evangelho de João. O João trabalha muito com a hora, né? Essa não é a minha hora, a hora virá a hora. Então, hora ali no Evangelho de João é a hora da crucificação. Então, Jesus estava muito consciente que a missão dele era morrer, mas que ele não morreria antes da hora determinada pelo Pai. No capítulo 12, quando chega essa notícia ali por parte de Natanael e do Filipe, de que tinha uns gregos querendo ver a Jesus, ele interpreta como um sinal do Pai de que a hora havia chegado. E aí ele começa, então, a orar, ele começa a falar sobre esta hora. E ele começa, então, a pedir que o Pai passe dele aquela hora. E, de repente, ele recua na oração. Ele diz: mas como? Se é para esta hora que eu vim,
Aí ele faz uma oração diferente. Pai, glorifica o teu nome. Então, ali nessa passagem, Jesus também tem um lapso ali de vácuo mental, né? É uma crise existencial, em que ele se perde ali, né? Ele se perde na angústia. E mesmo sabendo que ele veio para aquela hora, na hora que a hora chega, ele tem um enfraquecimento. O enfraquecimento de pedir ao Pai que passe dele aquela hora. Só que aí ele recobra o ânimo, a consciência, e ele lembra, não, mas foi para essa hora que eu vim. Aí ele muda a oração. Pai, glorifica o teu nome. É o que o Paulo está fazendo aqui. O Pastor, Paulo também tem esse momento em que o sofrimento, a angústia chega a um ponto tão profundo que ele deseja algo que não combina com o compromisso com o Evangelho. Jesus desejou algo que não combinava com a missão, a razão por que ele tinha vindo. E o Paulo aqui também, só que há um recobro de consciência em que volta o que é importante, né? A importância aqui é o Evangelho. Então, tanto Jesus volta à consciência, quanto Paulo também volta. pastor, mas não haveria a menor possibilidade de Jesus eventualmente desistir da função, da expiação dele? Haveria? Havia, do ponto de vista humano, sim. Ele poderia ter falado, mas ele era Deus, era humano, mas era Deus. Então, mas aí que entra a questão do 100% humano, né? Existe o 100% divino, mas existe o 100% humano. E o 100% humano reflete a fragilidade característica da nossa condição humana, né? Mas ele não chegou a ter medo, né? Porque ele Chegou a ter medo. O Getsemane, por exemplo, Jesus foi. abre o coração com os discípulos. Eu estou tão triste, né, a ponto de morrer, ou seja, morrer antes de uma morte que estava se avizinhando era um desejo de antecipar a hora da morte, para não enfrentar a morte. É contraditório, mas É. Um crente, por exemplo, a gente pensa, um crente não precisa ter medo da morte, o crente pode enfrentar a morte, tal, mas Jesus, que era crente, que ele era o próprio Deus, também teve medo da morte, então isso é normal, ter medo de morrer, mesmo é. para um crente. Esquisito. Então, Se eu sei para onde eu vou, como é que eu vou ter medo de morte? isso, por exemplo, é muito comparado com alguns heróis da história, né? Por exemplo, Sócrates, né? Que se suicida, que enfrenta a morte sem medo. Então, muitos comparam, né? O modo como Jesus enfrentou a morte e o modo como alguns heróis da história enfrentaram a morte. E falam, né? Olha, muita gente enfrentou a morte sem medo. Inclusive, muitos mártires, né? Do cristianismo enfrentaram a morte sem medo. E eles falam, puxa, como é que pode, né, heróis, até mártires cristãos enfrentarem a morte sem medo e o próprio Jesus ter tido medo ou ter enfrentado o medo da morte? A Boa questão pergunta. aí, a questão aí é o tipo de morte, né? O que angustia Jesus com a hora dele? Ele experimentaria algo que desde a eternidade ele nunca tinha experimentado. E era terrível experimentar. E não era a morte como morte, mas o terrível da morte é a separação do pai. Imagina o filho que eternamente é um com o pai, agora vai experimentar a separação do pai. Então, a morte na Bíblia, ela tem, desde o princípio, ela tem um conceito de separação. A morte eterna, por exemplo, é uma separação definitiva. A morte física é a separação da vida do corpo. Então, o conceito de morte é de separação. Então, o que
angustiava Jesus, não era o medo do sofrimento da morte em si, mas era o que a morte significa, ou seja, ele nunca havia experimentado uma separação do Pai. Por isso que do alto da cruz ele diz, né? Ele ora, Deus meu, por que me desamparaste? Esta é a morte. O terror da morte para Jesus não é a morte em si, mas o fato dele ser separado do Pai. Ok? Vamos para o capítulo 2. O capítulo 2 vai estar novamente comprometido com o Evangelho. Por isso que eu acho que, embora Paulo tenha tido o propósito de escrever Filipenses com o propósito de agradecer os filipenses pela dádiva, né, pela oferta que eles enviaram e vinham enviando já antes, e embora também ele tinha conhecimento de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja que ele precisava corrigir, o Paulo, o assunto principal da carta é o Evangelho. Por isso que eu disse para vocês ali no comecinho, né? A gente precisa ensinar o Evangelho para a igreja. A gente não vai salvar a igreja do modo como ela está. A gente não vai transformar a igreja. Alguns têm tentado isso, né? Por exemplo, se você pegar as igrejas, as megas igrejas norte-americanas, né, que estão chegando também para o Brasil, qual é o pensamento, né, originário dessas igrejas? Que tem envenenado a maior parte, não, boa parte da igreja ao redor do mundo inteiro, né? É o seguinte: as pessoas que estão fora da igreja só estão fora da igreja por culpa da igreja. Eles não estão fora da igreja porque eles estão em rebelião contra Deus. Eles estão fora da igreja porque a igreja não lhes é atraente. Eles estão fora da igreja porque eles já estiveram dentro da igreja e sofreram alguma decepção na igreja e estão magoados. Eles estão fora da igreja porque o modelo de igreja que a gente tem agora não é um modelo atraente. Então, o que nós temos que fazer? Vamos fazer uma pesquisa de mercado. Vamos perguntar para pessoas em rebelião contra Deus que tipo de igreja elas frequentariam. Olha que coisa extraordinária. Aí faz-se, então, a pesquisa. Com essa pesquisa, você pergunta para as pessoas assim, olha, que tipo de igreja você frequentaria? O que te animaria, assim, em uma igreja? Aí o pecador, em rebelião contra Deus, vai dizer que tipo de igreja ele frequentaria. Aí esses camaradas, eles vão pegar o resultado dessa pesquisa e eles vão formatar uma igreja a gosto do freguês. E eles vão dar a essas pessoas a igreja que eles gostam. E isso faz com que a igreja tenha se tornado, a fé cristã tenha se tornado mais uma casa de entretenimento de domingo à noite, competindo com as muitas casas de diversões espalhadas pela cidade. Então, aquilo que antigamente era muito bem definido, bem delineado, quando a pessoa queria se divertir, ela ia para o teatro, ela ia para o cinema, ela ia para as casas dançantes, elas iam para shows, porque elas queriam se divertir. Quando elas queriam refletir, pensar seriamente na vida, elas iam para o templo. Por isso que as catedrais, né, tem aqueles desenhos, você entra ainda hoje, né, numa catedral, tem lá aqueles desenhos, aquelas obras de arte, tudo aquilo ali Vitrais.
É isso. Tudo aquilo ali visava provocar contemplação, reflexão. O sujeito ia ali para pensar nas coisas sérias da vida. Mas agora, na nossa era, né, uma era totalmente viciada em prazer, o culto tem que ser divertido. Então, a igreja vai perguntar para pessoas em estado de rebelião contra Deus que tipo de igreja, o que a nossa igreja poderia fazer que a tornaria atraente a vocês. Aí a gente adapta a igreja ao gosto do freguês. Algumas igrejas, por exemplo, estão usando essa estratégia para atrair jovens. Né? Vamos pintar nossas paredes de preto, vamos colocar almofadas no chão e tal, fazer um negócio totalmente quebradiço, né? Porque isso gera a atração, é novidade, e assim a gente atrai a moçada. Isso é colocar a carroça à frente dos bois. É tão, é tão prejudicial quanto esse evangelho que a gente vem pregando desde as décadas de 50, esse evangelho do tipo aceita Jesus no seu coração. Qual o resultado disso? Uma igreja fraca. Uma igreja que a gente vai precisar ficar correndo atrás dos crentes para dizer, irmão, você precisa contribuir. Irmão, você precisa vir para o culto. Irmão, olha, você precisa vir na atividade que a igreja vai fazer. Irmão, você precisa disso. Irmão, isso. Irmão, aquilo. Enquanto meia dúzia de membros da igreja carrega a igreja nas costas. Mas nós somos culpados disso, porque nós estamos colocando a carroça à frente dos bois. O que eu quero frisar aqui na carta de Paulo aos Filipenses, de modo especial, não é só aqui, mas de modo especial, é como Paulo vai tratar dos problemas da igreja, mas todos os problemas da igreja. Toda a solução de problemas da igreja nascem do ensino do evangelho. Deixa eu ouvir o Rafael para eu entrar aqui no capítulo 2. Sim, Rafael. Pastor, eu gostei desse tópico aí que você colocou aí, de fazer a igreja dos moldes do crente, né? Eu faço parte lá da igreja lá do Brás, da introdução, e a gente faz a contabilidade, né? E às vezes, quando não tem coral, porque o coral, queira ou não queira, ele faz volume. E assim, a igreja é do Senhor, não é meu, não é seu, não é de ninguém. E às vezes eu percebo, eu não sei se os irmãos percebem também, que às vezes a igreja vai por conta de um pastor, vai por conta de uma palavra, vai por conta de um pastor. E quando não tem esse pastor determinado que ele não gosta, ele não vai. Ou às vezes vai para fazer que tem um nome no boletim e vai só no dia do boletim por exemplo, de uma cantina, por exemplo, assim. O que você acha disso? Bom, eu vou falar em termos gerais, tá, Rafael? Eu não sei se é só a minha igreja, mas Não, assim. não é. Não é só a sua igreja, não. Aqui nós falamos da igreja no sentido geral, né? Não Desculpa, tá, estamos pastor, tá tratando, falando isso, mas não assim, estamos eu tratando gostei da que você PIB do falou. Brás. Eu gostei que você falou disso aí, mas Uhum, desculpa estar tocando nesse assunto aí, mas eu queria saber do senhor se entendi, é certo, se é errado, se eu tô, como fala, entendi. se eu tô pisando na bola e falando isso, não Não, sei. de fato, hoje a gente precisa criar mecanismo para atrair não apenas não crentes, né? Quando você cria mecanismo para atrair não crentes, ainda vai lá. Hoje você tem que criar mecanismo para atrair crentes para a igreja, né? Membros da igreja, não é? Que se não tiver algo especial, não vem à igreja. Então, quando você fala assim, mas só vem quando tem um pastor especial. Bom, se esse pastor é especial, se ele for um pregador fiel às escrituras, ainda vai lá.
né? Porque pelo menos esse crente vem aí pensando que vai encontrar diversão, né? E vai encontrar palavra seriamente pregada e ensinada, né? E aplicada à realidade dele. Pode ser que numa pregação dessa ele tenha a oportunidade, né, de se converter de verdade, ou se já é crente, mas não tinha um entendimento mais correto do evangelho, aí ele acaba tendo ali numa pregação fiel à Bíblia, fiel ao evangelho. Mas o problema maior, Rafael, que eu vejo é quando a gente, por exemplo, né, você tem igrejas hoje que o pessoal adora música, né? O pessoal não vai à igreja para ouvir um pregador, vai à igreja por causa da música. Então, se a sua igreja, por exemplo, tem uma boa banda musical, né? Se tem um pessoal, uns instrumentistas assim bacana, né? Tem uns vocalistas carismáticos, e esse pessoal produz boa música, essas igrejas normalmente atraem muita gente, né? Normalmente essas igrejas, ou elas têm uma pregação bíblica curta, bem curta, porque esse pessoal que vai atrás de música não vai atrás de Bíblia, não vai atrás de reflexão. Então, para esses casos, ou a pregação tem que ser curta, ou a pregação tem que ser no modo da autoajuda, né? O modo da autoajuda é você dizer, né, sem essas palavras, com outras palavras, você dizer que você pode continuar sendo Deus da sua própria vida, né? Esse é o espírito da autoajuda. Eu ouvi, por exemplo, um pregador essa semana passada, e, na verdade, assim, ele é um stand-up versão gospel, né? E aí o camarada, ele ficou ali uns 50 minutos fazendo o povo rir. E, no final, ele fez um apelo para as pessoas aceitarem Jesus. Aí, quando eu vi isso, né, você chamar a pessoa, você não pregou Bíblia nenhuma, você divertiu pessoas. Você não pregou Bíblia nenhuma, você não apresentou base nenhuma do Evangelho. E, no final, você faz um apelo para as pessoas aceitarem Jesus, e isso pode ser a explicação por que as igrejas hoje, por que nós estamos penando com crentes, tentando convencer crente a até participar dos cultos. Não precisa nem ser dos programas especiais da igreja, até os cultos dominicais básicos, né? Convencer um crente a estar numa classe de escola bíblica dominical com outros irmãos estudando as escrituras. Convencer o crente a vir numa manhã dominical quando vamos louvar o Senhor, mas vai ter ali uma exposição da palavra de Deus. Por que a gente tem que fazer esse esforço? Justamente por causa disso. A boa parte dessas pessoas foram atraídas para a igreja ou por causa dos eventos que a igreja promoveu, ou por causa de uma pregação como essa, na base do aceita Jesus no seu coração. E aí, aonde que a gente vai trabalhar isso? Vamos ficar brigando com esses crentes? Não dá para ficar brigando com eles. Vamos ficar insistindo com eles ou dizendo para eles que eles não são responsáveis, que eles precisam ser mais responsáveis, que eles precisam ser mais isso, mais aquilo, que eles precisam fazer mais isso, mais aquilo? Não vai dar certo. Vai dar intriga. Esse pessoal não reage bem, eles não são submissos a Deus, não vão ser submissos à liderança de igreja. Vai dar briga. Você vai transformar a igreja num ambiente que vai ficar até insuportável até para quem está lá dentro querendo o bem daquela igreja. Então, aonde que nós precisamos atacar, né? Precisamos atacar a causa. E a causa, a meu ver, é uma formação evangélica, cristã evangélica, extremamente frágil, que é essa pregação do aceita Jesus no seu coração. Então, como nós estamos vendo do Paulo aqui, a gente tem que colocar a carroça atrás dos bois.
E a carroça atrás dos bois significa o seguinte: não vai dizer para ninguém faça isso, faça aquilo, seja assim, seja assado, se você não puder dar a ele uma base no Evangelho para ele, uma razão no Evangelho. Ninguém vai para a sua classe de escola bíblica dominical porque você quer que ele vá. Ninguém vai para a igreja porque o pastor quer que vá, né? Talvez se tiver alguma afinidade com o pastor, se tiver alguma afinidade com o professor daquela classe A ou B, talvez até vá. Mas a gente tem que dar às pessoas base no Evangelho. A razão por que elas precisam viver de modo digno do Evangelho é a base do Evangelho que elas têm, né? Fora disso, a gente vai ser uma igreja legalista, a gente vai promover a salvação pelas obras e a santificação também pelas obras. É fazer exortação com base no Evangelho. Ó, você não está Sempre. fazendo isso, mas tem que fazer isso por conta disso. É isso? Isso, a base, temos que mostrar a base evangélica. Aquele texto lá de 2 Coríntios 5, 13 a 15 que eu mencionei agora há pouco, né? Somos constrangidos pelo amor de Cristo. Julgamos que se um morreu por todos, logo todos morreram. E um morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Sempre a base do Evangelho. Vamos ver um pouquinho disso aqui no capítulo 2. No capítulo 2, o Paulo vai continuar falando do Evangelho, mas ele vai falar da mente, a mente do Evangelho. Qual é a mentalidade que o Evangelho produz? Né? Qual é a motivação para aquilo que o Paulo coloca em Romanos 12, quando ele diz que os crentes devem renovar, né? Transformar, não se sujeitar aos esquemas desse mundo, mas transformarem-se pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Qual é a mentalidade que o Evangelho produz? Esse é o assunto do capítulo 2, aqui de Paulo aos Filipenses. Veja como ele coloca. Portanto, se há em Cristo alguma exortação, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há qualquer sentimento profundo ou compaixão, completai a minha alegria para que tenhais o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Não façais nada por rivalidade, nem por orgulho, mas com humildade, e assim cada um considere os outros superiores a si mesmo. Ok. Esse é o modo, né? O verso 4 terminando, né? Cada um não se preocupe somente com o que é seu, mas também com o que é dos outros. Isso é o que os crentes devem fazer. E por que os crentes devem ser assim? Aí vem a causa. A causa é Cristo. Veja como Paulo coloca no verso 5. Tende em vós o mesmo sentimento, e aí sentimento é pensamento, modo de pensar, que houve em Cristo Jesus. E qual foi o pensamento ou sentimento que houve em Cristo Jesus? Que existindo em forma de Deus, não considerou o fato de ser igual a Deus algo a que devesse se apegar, mas pelo contrário esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Qual é o pensamento? Qual é a mentalidade cristã aqui? A mentalidade cristã com base em Cristo, com base no Evangelho, é que nós não devemos ser ascendentes, mas descendentes. Lembra que Jesus disse para os discípulos, né? Olha, entre os governos do mundo, os seus governantes exercem poder sobre eles, exercem domínio sobre eles. Mas entre vós não será assim. Antes, o maior entre vós será o servo de todos, né? O maior entre vocês é aquele que serve a maioria.
Então, a mentalidade provocada pelo Evangelho na mente dos crentes é a mentalidade do serviço. Veja que Jesus era Deus, mas ele não se apegou ao fato de ele ser Deus. Ele esvaziou-se. Ele esvaziou-se tomando a forma humana. E como homem, ele humilhou-se. Lembra-se de João 13, quando ali no cenáculo, ele entra no cenáculo, não tinha servo ali, porque se tivesse, o que o servo faria era colocar uma bacia de água na porta com a toalha, e esse servo lavaria os pés dos que estavam entrando, mas não havia servo. Aí todo mundo entrou, os discípulos entraram sem lavar os pés, Jesus entrou sem lavar os pés, e nenhum dos discípulos, na ausência de um servo, nenhum dos discípulos tomou o lugar de servo. Aí Jesus percebeu isso. E Jesus, então, foi lá, cingiu-se com uma toalha, tomou uma bacia na mão e foi lá lavar os pés deles. Quando ele terminou, Jesus disse para eles: vocês me chamam Senhor e Mestre, e vocês estão certos. Mas sendo Senhor e Mestre, eu lavei os pés de vocês. Eu fiz isso para que, assim como eu vos fiz, façais vós também. Então, a mentalidade aí é de descer no nível das pessoas necessitadas para sermos servos uns dos outros. Então, por que a gente vai fazer isso? Se eu pedir para as pessoas fazerem isso, talvez algumas com boa vontade natural possam até fazer, em certo sentido, fazer porque eu pedi, ou porque ela tem alguma afinidade comigo. Mas a gente não pode querer que as pessoas façam as coisas por nossa causa. Elas têm que ter um altíssimo comprometimento com a causa do Evangelho. Elas têm que fazer por causa de Cristo, não por nossa causa. E elas vão servir as outras pessoas por causa do Evangelho. O que o Evangelho ensina para elas? Ensina que o próprio Senhor e Mestre cingiu-se de uma toalha e lavou os pés da humanidade. E foi com isso, foi um serviço continuado até a morte. A morte de Cristo é o maior serviço prestado por alguém neste mundo em favor do próprio mundo. Ele fez isso. E aí, o que acontece com aqueles que se humilham? Deus exalta. Pode ser que a exaltação não venha logo depois do serviço que você prestou. Pode ser que você lide, inclusive, com pessoas ingratas. Mas a tua motivação não é o aplauso delas. Não é o reconhecimento delas. A tua motivação é o Evangelho. A tua motivação é Cristo. Você está servindo pessoas, mas você está servindo Cristo. Aí pode ser que você receba algum benefício disso ainda nesta vida, mas você não deve esperar por isso. O que você deve esperar é que o modus operandi de Deus é que ele exalta os que se humilham. Se não aqui nesta terra, em algum sentido, no céu, isso é extremamente verdadeiro. Porque veja o que o verso 9 diz para nós. Por isso também Deus o exaltou com soberania e lhe deu o nome
que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, qual é a mentalidade que o Evangelho produz nos crentes? A mentalidade do serviço. Nós somos servos uns dos outros. Como igreja, nós somos servos do mundo. Nós servimos a Deus, nós somos o corpo de Cristo andando pela terra. E nós servimos o mundo como Jesus serviu enquanto ele esteve fisicamente presente. É interessante que os Atos dos Apóstolos, né, o nome que a gente dá ao livro histórico do Novo Testamento, na verdade, pelo seu conteúdo, são os atos de Cristo continuado por meio do Espírito Santo na vida dos apóstolos, dos primeiros crentes. Não é sem razão que quando o evangelho chegou em Antioquia, ali no capítulo 11, verso 25, os crentes foram chamados de cristãos. Primeira vez que eles foram chamados de cristãos, e foram chamados pelos incrédulos. Ser cristão é um termo pejorativo, é um termo de zombaria dos não crentes, aplicado aos crentes ali em Antioquia. E por que que os incrédulos chamaram os crentes de cristãos, pequenos cristos? Eles estavam vivendo tanto o evangelho que eles manifestaram uma semelhança muito grande com Cristo. E aí os incrédulos os apelidaram de pequenos cristos. Então, isto é a mentalidade do evangelho. E o Paulo prossegue aí dizendo para eles, né? Assim, meus amados, agora ele vai fazer a aplicação, né? Ele deu a base do evangelho, aí ele vai fazer a aplicação. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, realizai a vossa salvação com temor e tremor. Salvação aqui é progresso na salvação, né? É o processo de santificação. Veja como Paulo diz que eles devem realizar esse processo. Mas com base em que eles podem realizar esse processo? Veja o verso 13. Porque é Deus quem produz em vós tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Então, existe uma resposta nossa. Existe algo que somos nós que fazemos. Mas o fundamento, a base que nos move a fazer, não é uma base inerente, intrínseca. Não é uma base que está em nós. A base é a base do Evangelho, ou seja, é Deus quem produz em vós tanto querer quanto o realizar. Se é Deus quem produz tanto querer quanto realizar, então a gente precisa ensinar o Evangelho. Não só pregar o Evangelho, mas defender o Evangelho, confirmar o Evangelho na vida dos crentes. Essa foi a preocupação do Judas, né, que escreveu aquela pequena cartinha, quando ele diz que ele pretendeu escrever sobre a comunhão, né, as coisas que nos são comuns, mas ele foi pressionado, houve uma pressão interna nele para que ele escrevesse acerca da fé que de uma vez por toda foi dada aos santos. Por quê? Porque ele vai tratar na carta sobre os falsos apóstolos, sobre os falsos pregadores que estavam se multiplicando já na época em que ele escreveu essa carta. Fazei todas as coisas sem queixas. Veja, o verbo fazer aqui, a mentalidade que o Evangelho produz é uma mentalidade de servo. Então, fazer aqui é servir. E com que mentalidade nós vamos fazer o serviço cristão?
Com que mentalidade nós vamos servir uns aos outros? Ele diz aí, né? Fazei todas as coisas sem queixas nem discórdias, para que vos torneis filhos de Deus. Ou seja, o que nós fazemos é aquilo que a gente aprende do Evangelho. Quando nós fazemos como nós fazemos, nós estamos pregando o Evangelho. Nós estamos sendo uma ilustração do Evangelho. O Evangelho está presente em nossa vida, e porque está presente em nossa vida, nós servimos. E o modo como nós servimos serve como uma ilustração do Evangelho para as pessoas, tanto as que nós estamos servindo diretamente, quanto as pessoas que estão vendo o nosso serviço. Ele prossegue aí, né? Para que vos torneis filhos de Deus irrepreensíveis, sinceros e íntegros no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei, né? O Paulo manifestando aqui a preocupação, o único sofrimento, como eu falei, né? O único sofrimento que parece que o Paulo não estava disposto a suportar era chegar à conclusão de que ele tivesse corrido ou trabalhado em vão na pregação do Evangelho. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e congratulo com todos vós, e também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Veja que há um resultado aí, né, da mentalidade, a mentalidade do Evangelho, há um serviço que resulta em alegria, né? Que resulta em congratulação. Isso me faz lembrar, né, aquele hino do cantor cristão antigo, né? No serviço do meu rei eu sou feliz, né? O serviço cristão, ele é gerador de alegria. E ele gera alegria tanto no que serve, quanto gera alegria nos que são servidos. E essa alegria espalha também para aqueles que estão vendo o serviço, né? Então, nós que servimos os outros, nos alegramos, os outros se alegram, e quem está acompanhando esse serviço também participa da mesma alegria. Então, essa mentalidade não competitiva, né? Essa mentalidade não de ser superior, mas de ser servo uns dos outros, ela produz alegria. O Paulo vai compartilhar conosco, eu quero terminar rapidamente aqui com você, um exemplo disso, um exemplo de mentalidade cristã que produz serviço, né? Ele vai falar, então, do Timóteo. Veja, espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo para que eu também me anime recebendo notícias vossas, porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento. Veja, sentimento, pensamento, o sentimento de Cristo, lá no verso 5. Com esse mesmo sentimento, que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Veja, serviço, mentalidade produzida pelo Evangelho, a mente de Cristo, é mentalidade do serviço. O Paulo está dizendo que o Timóteo tem esse sentimento, um sentimento de sinceramente cuidar do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Esse é o padrão normal. Eu estou no verso 21 do 2. Tá. Vejam, o padrão normal é esse, ó, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Ok? Mas o padrão do crente, por causa do Evangelho, é que ele tem um sentimento sincero de cuidar e de se interessar pelo bem-estar do outro. Mas sabeis que ele deu provas de si, e como um filho ao lado do pai, veja, o Timóteo é um cooperador do Paulo.
serviu comigo em favor do evangelho. Assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Aqui é o julgamento que ele está esperando já no final do segundo ano de prisão em Roma, mas confio no Senhor que também eu mesmo irei em breve. O Paulo, dessa vez, tem esperança de que o julgamento dele vai inocentá-lo, diferente da segunda prisão, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, dizendo para Timóteo, venha ter comigo, porque ele sabia que dessa última prisão ele não sairia vivo. Mas aqui ele tem esperança de sair, né? É a segunda prisão. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito. Veja, Paulo falou do Timóteo, agora vai falar do Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviaste para socorrer-me nas minhas necessidades. Epafrodito provavelmente é o pastor da igreja dos Filipenses, um dos pastores, né? Porque ele sentia saudade de todos vós. Veja como o amor entre os crentes, né? Essa mentalidade do serviço produz comunhão a ponto de os crentes sentirem saudade, né, uns dos outros. E estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Veja, o Epafrodito, para atender a solicitação da igreja, em atender a necessidade do Paulo, enviou lá ajuda através dele para o Paulo, e na viagem o Epafrodito ficou doente, pois ele de fato esteve doente à beira da morte, mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após a outra. Por isso eu o envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis vendo-o outra vez, e assim eu tenha menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Veja, é mentalidade de serviço. É a mentalidade que o Evangelho produz nos crentes é a de servir, fazer todas as coisas sem queixas nem discórdias, a exemplo do Timóteo, né? Fazer com um sentimento sincero de cuidar do bem-estar dos outros, e a exemplo do Epafrodito, que servindo a igreja dos Filipenses, e ao mesmo tempo, em nome dele, servindo o Paulo, se dispôs a fazer essa viagem com risco da sua saúde e da sua própria vida, e de fato esteve doente à beira da morte por causa do serviço cristão. Isso é a mentalidade de Cristo. E aí o Paulo diz, olha, recebei no Senhor com toda alegria e honrai homens como ele. Então, o segundo capítulo do Paulo aqui aos Filipenses está impregnado de evangelho, e está mostrando que o resultado do evangelho é que ele produz em nós a mente de Cristo. E a mente de Cristo é a mente que nos leva a servir uns aos outros. Muito bem, findamos aqui o capítulo 2, voltamos na próxima segunda com o capítulo 3 e 4. Boa semana a todos. Obrigada, pastor. Obrigado por vocês estiverem aqui conosco. Boa noite a todos. Estamos encerrando nossa aula de hoje. Obrigada. Deus abençoe a todos. Boa noite para vocês. Boa semana. Tchau, pastor. Obrigada. Boa semana.